Boa tarde, gente. Eu sou a Caroline. A gente está aqui hoje para ter uma conversa sobre a bioeconomia, as estratégias para converter o potencial da biodiversidade brasileira em negócios industriais sustentáveis com transbordamento social e ambiental, além do desenvolvimento tecnológico e estruturação de cadeias produtivas. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E a gente hoje conta com 4 instituições aqui para ter uma conversa de como essas associações, essas instituições conseguem contribuir para o desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis. Eu vou convidar a Valcleia para se apresentar. A Valcleia, ela é formada em Gestão de Políticas Públicas, especialização em Inovação e Tecnologia, com mais de 29 anos de experiência em projetos de desenvolvimento sustentáveis na Amazônia. Ela é representante superintendente geral adjunta da FAES. Valcleia, qual que é você podia se apresentar e explicar um pouco o que a FAES contribui para o desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis, por favor? Então, bom dia a todos presentes, obrigada pelo convite. Bom, eu sou superintendente geral adjunta da FAES, trabalho na Fundação Amazônia Sustentável há 17 anos, a FAES tem 18 anos, a FAES é uma organização do terceiro setor que desenvolve os territórios. E a gente entende que desenvolver o território perpassa pela questão de desenvolver projetos, ações, formação de capital humano, para que a gente possa, de fato, desenvolver atividades voltadas a melhoria das matérias-primas ou beneficiamento de matérias-primas nos territórios, agregar valor a esses produtos e fazer com que ele, no seu devido tempo, ele possa se escalar. Então, a gente tem alguns modelos de negócios que a gente tem apoiado dentro dos territórios. A gente trabalha com comunidades tradicionais, o nosso maior parceiro é o governo do estado, porque nós trabalhamos em unidade de conservação estadual, são 18. E a gente tem um modelo que a gente começou a desenvolver em 2010, que é o manejo de pirarucu, né? Que o pirarucu, que é uma espécie que já estava praticamente em extinção, é um peixe que vive no defeso o ano inteiro. O que é o defeso? Ele não pode ser pescado a não ser de área de manejo, com autorização do IBAMA, com órgão do estado. Só que esse produto, ele era comercializado e vendido dentro do próprio lago a R$ 3,50 o quilo para o atravessador. Por que se fazia isso? Porque não tinha como armazenar esse produto. O pirarucu é um peixe que ele precisa sair do lago, ser esviscerado, em seguida já ser colocado no gelo. E então a gente fez todo um trabalho que aí é importante a gente entender quando a gente fala de produtos da Amazônia, da sociobiodiversidade, que o processo de começar a iniciar a desenvolver uma cadeia até que ela esteja pronta para escalar ou para ser comercializada ou para ser industrializada, é um processo longo, porque passa especialmente por um processo de formação de pessoas que têm um hábito extrativista, mas que não têm internalizado a questão empreendedora. Negócios não faz parte da vida do dia a dia da comunidade. E esse é o papel que a FAES desenvolve, de levar a formação, de trazer parceiros como Senai, Senac, universidades, para desenvolver ações e fazer infraestrutura. Então, de 2000 até hoje, a gente fez investimento em formação, levar a questão do negócio, precificação, levar infraestrutura de beneficiamento para dentro desses territórios, onde ainda tem alguns desafios, e especialmente voltado à questão de energia, que ainda é um grande gargalo quando se trata de produtos da sociobiodiversidade. E nós hoje estamos, inclusive, em parceria com a Positivo, desenvolvendo o primeiro projeto de rastreamento do pirarucu através da tecnologia do blockchain, para que esse pirarucu seja rastreado. E nós saímos de um valor comercializado de R$ 3,50 hoje para R$ 14. Então, qual foi o nosso papel nesse processo? Fazer a formação, captar recurso para que fizesse as infraestruturas. Então, a gente tem a parceria muito forte do Fundo Amazônia, foi essencial para que a gente pudesse alavancar essas atividades, e essa não é a única cadeia. Eu trouxe essa como exemplo, mas
assim como essa, a gente apoia a cadeia produtiva do açaí, cacau. Temos atividade de serviço também, né, voltado para essa atividade que é mais turismo, mas trazer a questão do produto, né? E então, nesse contexto, é assim que a gente vem colaborando e fazendo o desenvolvimento e fazendo com que esses produtos que muitas vezes não consigam ter o valor de mercado, eles não só tenham o valor, mas que eles possam ser escalados. Então, hoje o pirarucu ele está sendo vendido em Manaus para diversos públicos, desde feiras até restaurantes, e a gente está agora inaugurando uma nova tecnologia que é o Gigantio, que é a tecnologia de demonstrar como que a gente pode fazer essa escala e fazer com que o pirarucu saia do estado, mas possam vir para outros estados brasileiros e também até, de uma certa forma, exportar. Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Júlia. Ela é secretária de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, para que ela faça uma breve introdução de como o MDIC hoje está trabalhando rumo ao desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis e as suas barreiras e lacunas. Por favor, Júlia. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui e, sobretudo, por estar discutindo esse tema tão fundamental de acesso à biodiversidade como fonte de inovação. A gente tem no MDIC, tenho certeza que todos já ouviram muito falar, a estratégia Nova Indústria Brasil, que está pautada no desenvolvimento de um novo modelo econômico em que a indústria tem um percentual cada vez maior do PIB brasileiro, o que é fundamental do ponto de vista de complexidade da economia, do ponto de vista de redução de desigualdades, mas também que não vai ser um modelo de industrialização como foi no século XX. Vai ser uma verdadeiramente nova indústria, que se pauta por cadeias tecnológicas altamente densas, mas também se pauta por valorização dos ativos que têm mais valor agregado no século XXI, como é a biodiversidade, como é também a descarbonização, como é a circularidade. Especificamente no tema de patrimônio genético e acesso à biodiversidade, eu acho importante a gente lembrar que a gente tem a Lei 13.123 desde 2015. Essa lei ela facilitou muito, pelo menos é a nossa leitura, o acesso e utilização da biodiversidade brasileira no Brasil. Por quê? Porque reconhece que as etapas iniciais de pesquisa, onde tem maior risco, não necessariamente precisam de autorização prévia do Estado, já que o pesquisador ali já está assumindo uma série de riscos. É somente quando essa pesquisa é convertida em produto, ou seja, quando ela vira nota fiscal, que aí sim o pesquisador ou o produtor, nesse caso, tem que fazer uma declaração para o Estado e passa a ter um mecanismo estabelecido pela lei que faz com que tenha um pagamento pelo uso da biodiversidade brasileira. Conhecimento tradicional associado é um modelo um pouco parecido, não vou entrar nos detalhes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma visão muito difundida que vem de antes dessa lei, quando ainda o regulamento era dado por medida provisória, que de fato tinha um processo ruim, burocrático e que desincentivava a pesquisa em biodiversidade brasileira e que criava um gargalo na conversão de pesquisa e produto. E eu entendo que hoje a gente superou esse momento e tem no Brasil uma das leis que é mais avançada no mundo. E aí quem está dizendo isso não sou eu, é a própria CNI, fez um estudo comparativo com mais de 100 legislações e chegou à conclusão que a legislação brasileira era a que mais fomentava inovação com base na biodiversidade, sem aqueles gargalos burocráticos que são encontrados em muitos outros países. Muito obrigada, Júlia. Eu vou passar agora a palavra para o Thiago Falda, ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação, para ele explicar um pouquinho para a gente como é que a BBI tem contribuído para o desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis e o seu impacto e transbordamento social e econômico. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas que eu tanto admiro, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitas ocasiões. Agradecer o convite e a oportunidade de trazer aqui a visão da BBI. Bom, a BBI, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Bioinovação. Nós somos uma associação multissetorial e que representa empresas que investem no desenvolvimento de tecnologias inovadoras
baseadas em recursos biológicos e renováveis. Tá? E aí, o que isso significa na prática? São tecnologias, são produtos que, a partir dos recursos biológicos, vão chegar ao consumidor final. Então, a gente vai ter empresas desde o setor químico, do agronegócio, biocombustíveis, papel e celulose, do setor de alimentos, de saneantes, produtos de limpeza, né? São mais de 20 setores que a gente acaba representando e que possuem uma agenda comum, né? E essa agenda comum é justamente viabilizar o desenvolvimento dessas tecnologias a partir do uso de recursos biológicos, ou seja, da biodiversidade, seja ela a biodiversidade brasileira, seja ela a biodiversidade exótica, né? Se compõe aí um recurso biológico. Bom, o trabalho da BBI, nós fazemos um trabalho de representação setorial, então participamos de diversos conselhos e comissões do governo, fazemos a promoção do setor e principalmente trazendo uma visão comum desses diferentes setores sobre os gargalos e desafios para o desenvolvimento da bioeconomia, da bioinovação. Eu posso destacar aqui, dentre os principais gargalos, né, que são necessários para a gente conseguir avançar, eu gostaria de trazer o primeiro ponto de reflexão aqui, né? Quando a gente trabalha com inovação em bioeconomia, né, a grande graça, a grande sacada, né, da bioeconomia aqui no sentido da bioindústria, né, ela permite você produzir produtos idênticos aos convencionais, aos das cadeias convencionais, mas de uma forma sustentável, a partir de recursos biológicos com menor pegada de carbono, né? Muitas vezes com pegada negativa de carbono. O que eu quero dizer? Eu posso utilizar uma biomassa, por exemplo, para produzir um bioquímico, e eu deixo de usar um petroquímico, ou reduzo a dependência por esse petroquímico, né? Eu posso utilizar um determinado produto da biodiversidade para produzir um biocombustível, reduzo também a necessidade de combustíveis fósseis, e assim sucessivamente. A grande sacada é que o fato de eu produzir um produto idêntico, tá, ele permite a sua utilização na indústria já existente. Então eu não preciso de nenhuma adaptação na cadeia posterior. E o que parece ser uma coisa espetacular, e é espetacular, ela tem o outro lado da moeda, né? Que é justamente você competir o mesmo produto, muitas vezes sem um diferencial de função, né? Ele vai competir com um produto de uma cadeia consolidada, que teve muitos anos de desenvolvimento, que teve as suas políticas públicas de incentivo, que tem a tecnologia já consolidada, então não é um produto que precisa romper barreiras tecnológicas. Então o custo desses produtos é mais elevado. E para o consumidor final, muitas vezes não faz diferença se ele comprar um laptop, por exemplo, em que o plástico ele veio do petróleo ou se ele veio da biomassa, porque a funcionalidade é a mesma. Só que a produção daquele plástico que veio da biomassa, ele muitas vezes tem a redução, o carbono dele muitas vezes a pegada de carbono é negativa. Então, o grande desafio aqui é competitividade. E aí a gente começa a trazer uma série de questões de um setor inovador. São as questões ligadas à regulação. Então, muitas vezes eu tenho regulações que não são atualizadas para as tecnologias que estão se desenvolvendo, e aí ela acaba virando, né, um entrave. Questões de financiamento para superar os gargalos tecnológicos necessários e questões relacionadas ao mercado, à criação de mercado. Como você vai estimular o mercado de um produto novo, como você vai dar competitividade, tornar aquele produto com um preço competitivo que vai poder, então, a partir de então, ser escolhido pelo consumidor pelo seu atributo de funcionalidade. Então, acho que seriam esses três elementos que eu costumo chamar que são os grandes pilares aqui para o desenvolvimento da inovação na bioeconomia, tá? Muito obrigada, Thiago. Agora eu vou pedir para o Gordon, diretor do BNDES, nos falar um pouquinho sobre o que o BNDES tem feito para o desenvolvimento desses negócios industriais sustentáveis com o transbordamento social e econômico. Bom, primeiro agradecer o convite aqui por estar nessa mesa, Valcléia, Thiago,
querida Júlia, parceira aí do Ministério. Eu acho que a Júlia deu um contexto inicial da Nova Indústria Brasil, né, e o BNDES como um dos instrumentos principais ali do financiamento para a Nova Indústria Brasil. Nós temos feito algumas ações para estimular essa indústria mais sustentável, a indústria mais verde, a agenda de bioeconomia no Brasil. A coisa mais importante que eu posso dizer que a gente fez para a região amazônica foi, você já falou aqui, o Fundo Amazônia, a volta do Fundo Amazônia, né? A responsável por isso está na mesa aqui do lado, né? Ali atrás, falando sobre outra agenda, teria até melhor do que eu para falar, que é a ex-ministra Tereza Campelo, que é a diretora lá do BNDES. Assim, a volta do Fundo Amazônia, cumprindo seu papel depois de 4 anos parado, sem exercer o seu papel, né? Estimular as cadeias locais, as produções locais, né? A cultura local aqui de toda a Amazônia. Isso foi um atraso, mas a volta, e volta de forma muito acelerada, né? Em 2 anos foram 1,5 bilhão do Fundo Amazônia que foram colocados para a região, para estimular toda a parte de bioeconomia, uma série de projetos importantes. Então, acho que esse o principal pilar é a volta para a região aqui do Fundo Amazônia, que é um instrumento muito importante. Mas o banco tem feito uma série de outras ações. O banco tem liderado toda essa agenda ligada à agenda verde, né, ligada a uma indústria mais verde, mais competitiva e muitas vezes precisa investir em inovação e tecnologia. Então o banco tem alguns instrumentos bem importantes para estimular essa agenda verde. O primeiro é o Fundo Clima, que é um fundo que foi renovado pelo presidente Lula, que era um fundo que antes do presidente Lula era um fundo de 300 milhões de reais. A partir do ano passado foi um fundo de 10 bilhões de reais. Esse ano deve chegar a 18 bilhões de reais. E no ano que vem já está no orçamento com 25 bilhões de reais. Para estimular exatamente a indústria verde, a agregação de valor, uma indústria mais competitiva. Nós temos um desafio no BNDES de fazer também com que esse recurso chegue nos pequenos empresários, nos pequenos negócios, né? Então nós estamos trabalhando pesadamente para isso, para que ele tenha capilaridade, né? Que ele tem feito, apoiado projetos de indústrias grandes, como a de papel e celulose, ou setores mais intensivos em carbono, né, emissão de carbono para descarbonizar ou energia renovável, mas nós temos um desafio de fazer com que ele tenha mais capilaridade, chegue nos pequenos negócios e ajude eles a escalonarem. Esse acho que é um outro instrumento estratégico que o banco tem. Um outro instrumento que o banco retomou depois de 10 anos parado é a volta do BNDES como agente de investir nas empresas, pelo BNDES Par. O BNDES voltou depois de 10 anos a investir em empresas diretamente, ou seja, comprar ações, fazer parte das empresas. Recentemente investimos numa empresa de biofertilizantes tão importante para o Brasil, né? Mudar para essa tecnologia. Então o BNDES investiu, virou sócio de uma empresa ligada a biofertilizantes, e outras nessa agenda verde são prioridades. São 2 prioridades para a gente investir diretamente no âmbito da BNDES Par, com equity, a agenda verde e a agenda de inovação tecnológica, né? Empresas tecnológicas. Então, pequenas empresas, médias empresas, o BNDES tem vendido as ações que tem, usar esse recurso para poder investir nesse tipo de empresa. Um outro instrumento que a gente tem utilizado bastante são os fundos, em parceria com o setor privado, os fundos, os FIPs, que nós investimos em uma série de startups ligadas à agenda de bioeconomia. E por último, que eu acho super relevante, e particularmente onde eu tenho um grande carinho, que é a agenda de inovação. O banco voltou a investir pesadamente em inovação. Ano passado bateu o recorde de apoio à inovação do setor empresarial, na história do BNDES. Também bateu o recorde de apoio à inovação das pequenas empresas para investir em inovação, digitalização. Então, eu acho que tem uma concertação do BNDES a partir da ANIB, a partir da Nova Indústria Brasil, apoiando uma indústria mais verde, mais competitiva e cada vez mais podendo apoiar exatamente essa agenda da bioeconomia, que é importante. Muito obrigada, Gordon. Aproveitando esse gancho de falar de inovação, eu gostaria de perguntar para a Júlia que hoje o acesso à biodiversidade, até para poder gerar produtos de alto valor agregado para comunidades remotas, para a nossa sociedade, a partir da exploração da biodiversidade brasileira, ele é frequentemente citado o gargalo burocrático como um entrave para a inovação. Quais são as mudanças regulatórias específicas que o MDIC planeja implementar no horizonte pós-COP para acelerar e desburocratizar o acesso ao patrimônio genético, para fins de pesquisa e desenvolvimento industrial, garantindo ao mesmo tempo a justa repartição de benefícios com as comunidades tradicionais?
Caroline, acho que eu já dei um spoiler dessa resposta na minha fala inicial, né? Mas eu tenho uma visão um pouco divergente das premissas que você adotou. Eu reconheço que, de fato, havia uma série de entraves burocráticos na legislação anterior a 2015, que era baseada, enfim, em instrumentos não tão avançados, mas desde 2015, com a Lei 13.123, parece até número de deputado, né? 13123, acho que a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo. Porque, como eu disse, ela parte do pressuposto que, enquanto o pesquisador está ali buscando criar, buscando inovar, ele já está assumindo muitos riscos. E se a gente coloca mais um entrave, mais uma obrigação de pagamento, uma necessidade de autorização prévia, a gente está, na verdade, dificultando o estágio de produção que mais precisa de liberdade, que mais precisa de apoio, que mais precisa de fomento. Então, a Lei 13.123 reconhece isso e isenta essa primeira fase, tanto do pagamento quanto de uma autorização prévia. Em muitos outros países, já nessa fase, você precisa requisitar uma autorização prévia. E no Brasil, justamente por conta da necessidade de desburocratizar, a gente entendeu que isso não era necessário. Então, agora, o pagamento, a autorização vem numa fase posterior e o pagamento pelo uso da biodiversidade, do patrimônio genético, dos conhecimentos tradicionais associados, vem só quando começa a haver renda advinda dessa pesquisa. O que como eu disse, me parece o mais adequado, mas mais do que isso, numa análise comparativa da CNI, foi reconhecido de fato como um dos sistemas mais inovadores do mundo. Isso tudo já tinha dado spoiler na fala anterior, mas o que eu acho importante mencionar também é que no Brasil a gente tem outros instrumentos de fomento. A lei foi importante para desburocratizar, mas aí é quando a gente entra com parceiros como o BNDES, como a FINEP, para garantir que você vai ter esse impulso inicial que o pesquisador precisa para realizar a pesquisa em primeiro lugar e depois para transformar essa pesquisa em produto. Então, uma visão alternativa, acho que a gente tem um dos sistemas mais modernos, mais avançados do mundo. Caroline, se me permite, como indústria complementar o que a secretária Júlia está trazendo, o Brasil ele traz a lei da biodiversidade, ela é muito polêmica até hoje, né? E muitas vezes é muito comum, né, você ouvir que a partir da lei de 2015, a lei 13.123, né, você teve agora que seguir a legislação de biodiversidade. Esse é uma distorção que acaba acontecendo, que a gente tem que entender que o Brasil tem uma legislação de acesso à biodiversidade desde 2000. E naquele momento, você só poderia, a empresa ou o pesquisador, a academia, só poderia realizar a pesquisa, depois que ele tivesse uma autorização do governo. Essa autorização demorava até 2 anos, tá? Era um tempo aí médio, né? A gente teve casos de 8 anos. Então, veja, e quando a gente está falando em inovação, em desenvolvimento tecnológico, Gordon sabe muito bem disso. A chance de uma inovação funcionar, ela é muito maior do que dela não funcionar. Né? Se você está financiando inovação e a maioria dos seus projetos funcionam, você não foi audacioso o suficiente, os projetos não são inovadores o suficiente, que faz parte. Né? Então, se você está com um projeto inovador e você não tem mais, esse projeto deu errado, você teria que pedir uma nova autorização, que demoraria mais 2 anos. Né? Então, você não tinha como avançar. Tá? O que a lei trouxe, né, que a Júlia trouxe muito bem, todo um mecanismo de desburocratização, com autorizações prévias, automáticas, sem necessidade, e você só vai ao governo quando você tem o produto pronto. Você simplesmente notifica, informa que você está fazendo a pesquisa. Então, isso tem um avanço enorme. Por que tem essa distorção? Simplesmente porque as pessoas... ninguém cumpria a legislação anterior. E com a Lei 13.123, passou-se a ser cumprido e exigido que se faça esse cadastro. Então, gera essa pequena distorção, né? Que com o tempo, acho que a tendência é diminuir. Um outro ponto é que a lei está sendo implementada ainda. Né? Então, tem muitas questões que ainda precisam ser desenvolvidas. Mas eu tendo aqui a concordar com o diagnóstico que a CNI fez,
de que o avanço ele foi enorme, obviamente com aprimoramentos que o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético vem trabalhando. Tá? Muito obrigada, Thiago. Júlia, agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode estimular e ajudar a regulamentar a conversão do potencial da biodiversidade brasileira. Hoje, a biodiversidade que ela tem em cadeias estruturadas aqui no Brasil é a biodiversidade exótica, né? A biodiversidade brasileira ainda tem muitas lacunas da questão de acesso, da questão de desenvolvimento das suas cadeias produtivas locais. Como que o MDIC enxerga que a gente pode utilizar, explorar o potencial da nossa biodiversidade para produtos de alto valor agregado? Muito boa a sua pergunta. A gente tem o entendimento que esse diagnóstico está correto, precisa de uma ênfase maior em explorar esse potencial da bioeconomia em geral e da biodiversidade brasileira. Por isso que o governo está lançando agora o Plano Nacional de Bioeconomia. Foi lançado, me perdi nos dias, tem sido uma semana intensa, mas foi lançado essa semana. O Plano Nacional foi um plano que foi desenhado de forma colaborativa entre diversos ministérios e instituições da sociedade civil. Está aqui o Thiago, que participou desse processo também, e que é dividido em 8 missões. 3 dessas missões são focadas especialmente na bioindústria. Então, sim, você tem lá 2 missões focadas na sociobiodiversidade, para a gente direcionar um olhar para os povos e comunidades tradicionais, para as populações mais vulneráveis, mas você tem 3 missões que estão olhando para cadeias de alta complexidade e como é que você agrega valor nessas cadeias. E aí, só para dar um exemplo de bioindustrialização que me parece sempre interessante a gente trazer para o concreto, né? Uma das formas de bioindustrialização que a gente vê é no refino de bioprodutos descentralizado. Por quê? Porque quando você está falando de refino, você normalmente pensa em grandes polos, né? Polo químico, etc. A gente até pensa nessas coisas juntas, polo petroquímico. E quando você está falando de biorefino, isso não é verdade. Você pode fazer isso de forma descentralizada, o que tem todo um potencial, inclusive, de desconcentração de renda, não só social, mas também regional. Então, uma das iniciativas que a gente tem no MDIC é a criação de uma rede de biorefino descentralizado. O que vai nessas biorefinarias? Ela tem tamanho, acho que desse stand, ela é bem pequenininha, e ela pode ir, seja para uma produção agrícola, para um pequeno produtor ou para um grande produtor também, mas o legal é que pode ir para o pequeno, porque é menor, seja para uma cadeia da biodiversidade. Então, você pode usar, por exemplo, o caroço de açaí, que é um subproduto que gera um problema ambiental gigantesco. Quem já viu as dunas de caroço de açaí sabe do que eu estou falando. Você pode usar isso como insumo, ou seja, transforma a economia em circular e, a partir daquele material refinado, consegue fazer fertilizantes, produtos químicos, combustíveis. Isso mesmo. Muito interessante. O tamanho é do tamanho exatamente de um container, né? As microbiorefinarias. Excelente. Valcleia, eu queria vir para você agora e entender um pouquinho, queria pedir para que você explique um pouquinho sobre a FAS, como que vocês trabalham no fortalecimento das cadeias de valor. Você explicou um pouquinho aqui na sua apresentação. Mas também é importante, além da gente tentar explorar localmente, pensar no escalonamento industrial, às vezes, de alguns bioprodutos, né? Até para que a gente consiga mudar o cenário de algumas regiões. E, para isso, a gente precisa de um salto de infraestrutura de P&D. Na sua opinião, quais são os gargalos práticos que hoje impedem que as cooperativas pequenas, empresas da Amazônia, possam levar a inovação da bancada para o mercado em volume competitivo? E do ponto de vista da FAS, qual o instrumento de financiamento seria prioritário? Olha, a gente tem uma série de desafios quando a gente fala de produtos da sociobiodiversidade, especialmente no bioma amazônico, né? Que é tão diverso, é tão plural, a gente vê aí dos olhos aos produtos como caroço de açaí, como ela falou, mas a gente tem desafios estruturantes.
E um deles está ligado que na Amazônia, não sei se todo mundo sabe disso, mas quase 1 milhão de pessoas não têm energia. Como é que você agrega valor ao produto? Como é que você beneficia, pré-beneficia, armazena, se de fato esse que é tão necessário não existe? Esse é um dos gargalos. O outro desafio está ligado às questões de logística, né? A gente está falando em alguns territórios que o meio de transitar são os rios, e isso se torna caro. E chegar à formação, chegar ao conhecimento, à inovação desses territórios ainda também é um grande desafio. Por outro lado, a gente desenvolve e tem alguns modelos que eles podem ser vistos como cases de sucesso. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, que é o caso dos óleos de andiroba e murumuru, que é coletado, armazenado, pré-beneficiado dentro de uma unidade de conservação, que para você chegar lá, você pega 2 horas de avião, e para chegar nessa comunidade, são mais de 40 horas de barco. E em alguns momentos, a Natura, por exemplo, rejeitou o óleo de andiroba que vinha porque ele não tinha uma estrutura adequada para beneficiar, então o pH não era adequado para ela poder produzir. E nesse sentido, o que a gente fez? Um investimento em infraestrutura, em parceria com a UCB, e aí é um investimento indireto. Nós, com recursos de P&D, da lei de informática, fizemos e construímos uma usina solar para poder atender essa fabriqueta que é de uso e gestão comunitária, para que eles pudessem qualificar melhor esse produto e, dessa forma, fornecer e agregar valor nessa atividade. Então, existe esse caminho, mas ele ainda é um desafio, porque a gente conseguiu um recurso de P&D via uma celebração de uma organização do terceiro setor com uma empresa. A gente já tem um grande gargalo com relação às comunidades, associações ou às cooperativas de ter acesso a isso tudo, porque, primeiro, parte desses produtos estão em territórios que, quando você pensa em financiamento, não tem garantia. O que você vai dar como garantia? Tem, porque o território não é da população que está morando ali. O outro desafio é que a gente vive a sazonalidade amazônica e que, diante das mudanças climáticas, a andiroba, que geralmente caía num certo período, ano passado ela mudou o período, porque seca extrema, algumas árvores não conseguiram emitir essas sementes, não desenvolveram como deveriam. E isso, quando a gente fala de financiamento e na hora de devolver o recurso, que isso é algo que até na proposta que nós fizemos agora para o Fundo Amazônia, que a gente é usuário dos recursos que estão disponíveis, a gente fez uma proposta, inclusive, de financiar tipo empréstimo para aqueles empreendimentos de produtos e serviços que já estão bem qualificados, já têm capacidade de pagar. Porém, o banco disse: nós não estamos preparados para isso, porque é uma coisa diferente. Porque o que a gente pedia nessa proposta? Que o prazo de pagamento levasse em consideração a sazonalidade. Não dá para você emprestar um recurso e o produtor, aquela cadeia produtiva, começar a pagar mês que vem. Porque, por exemplo, no caso de manejo de pirarucu, a época da despesca leva 3 meses. Mas antes de 3 meses de despescar, ainda tem a contagem que leva mais 3 meses. Então, a gente estava pedindo um prazo que ultimamente não é usual. Então, isso também é um gargalo, que é importante a gente levar em consideração quando a gente fala dos produtos da sociobiodiversidade. Então, a gente tem hoje organizações bem robustas, com capacidade de gestão. Esse é um outro investimento que a gente fez em associações ou cooperativas, né? Porque a gestão ainda é um desafio, que as populações tradicionais têm uma capacidade muito grande de extrair, de produzir, mas não é no perfil de negociar, porque a questão empreendedora não está inserida no DNA dessa população, né? Então, é importante que a gente considere isso. E existe uma série de possibilidades, acho que a gente foi
em alguns momentos, fazendo alguns experimentos, fazendo formação para as associações, para a questão de prestar contas, no mesmo rigor que a gente prestava para o Fundo Amazônia, a gente exigia que elas prestassem contas do recurso que elas utilizavam para fazer formação, ou para fazer beneficiamento do produto, ou construir infraestrutura dentro da comunidade, que é uma forma que você tem, de uma certa forma, gerar autonomia para essas associações e essas cooperativas, mas tem que considerar, nesse contexto, a sazonalidade e essa questão de que financiamento é algo que a gente precisa pensar como que a gente direciona as regras ou cria um procedimento diferenciado para os produtos da Amazônia e da sociobiodiversidade. Obrigada. Tiago, falando em tecnologias scale-up, a questão de escalonamento, para o desenvolvimento de bioprodutos que exigem P&D intensivo, né, e de alto CAPEX, como o de biorrefinarias, que a Júlia nos citou agora há pouco, qual que, para você, são os principais desafios das infraestruturas tecnológicas, quais são os principais de infraestrutura e tecnológicos, que hoje impedem que o setor privado brasileiro possa levar as inovações da bioeconomia da bancada ao mercado, em um volume competitivo? Bom, o que a gente tem que ter em mente para trazer essa resposta é que a bioeconomia, a bioindústria, tá? Ela é um setor, né, que ele está em desenvolvimento no mundo, tá? Então, hoje, se você for pegar como está a bioindústria em termos de desafios tecnológicos nos Estados Unidos, na União Europeia, no Brasil, na China, na Austrália, a gente está no mesmo patamar, em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Então, o que a gente tem muito grande são desafios para o desenvolvimento de moléculas, a viabilização dessas tecnologias. Então, vamos partir do pressuposto. Eu tenho a biomassa, que eu já produzo em diversas culturas aqui, biodiversidade exótica. Tenho também a biodiversidade nativa. Então, o que eu preciso? Fazer a conversão dessa biomassa e seu aproveitamento integral, né? Então, para cada tipo de biomassa, eu tenho uma adaptação tecnológica que deve ser feita, né, para esse aproveitamento integral, né? Mas isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece em qualquer lugar. O que a gente precisa garantir é que a gente não perca essa corrida. Então, a gente não desenvolveu a indústria química, a gente não desenvolveu a indústria de alimentos, de automóveis, a gente não desenvolveu, né, a indústria de aviação. Nós temos participação importante em todas elas, né? Mas a bioindústria vai precisar de um líder. E o que a gente sempre defende é que o Brasil pode ter essa liderança. Então, os desafios para a conversão são desafios tecnológicos. Para a gente não perder essa liderança, eu preciso de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, desde de financiamento para o desenvolvimento de tecnologias em baixo TRL, tá? Então, os grants, né, os fundos perdidos, né, para estimular o desenvolvimento tecnológico. Segundo lugar, a subvenção de investimento, né, subvenção para estimular a indústria, né, a se desenvolver, a criação de fundos garantidores de crédito para reduzir a taxa de juros, né, e viabilizar os investimentos, tá? E para dar escala, como você trouxe, mecanismos de criação de mercado, né? Todos esses elementos, eles estão abordados no Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia que a secretária Júlia trouxe, foi publicado essa semana. Então, basicamente, você criar programas de compras públicas preferenciais para produtos com componente biológico, né? E valorizando os seus atributos de sustentabilidade. Como eu faço isso? Né? Eu estou vendo o Lucas está aqui nos prestigiando. O Lucas preside o comitê do Selo Verde Brasil, que justamente visa criar padrões de sustentabilidade que permitirão ao poder público identificar quais produtos serão objetos de compras públicas preferenciais. Então, esse é um exemplo muito muito claro de como, né, esses incentivos podem dar escala aos produtos. Muito obrigada.
Agora, eu pergunto para o Gordon a questão de estratégias de financiamento de cadeias, porque mais do que a gente desenvolve a tecnologia, desenvolve a inovação na bancada, a gente escalona, mas a gente precisa também ter as cadeias, o desenvolvimento das cadeias produtoras como um todo. Quais são as estratégias de financiamento não tradicionais que o BNDES tem adotado para estruturar e apoiar a base da cadeia produtiva da bioeconomia? Primeiro eu vou responder uma provocação que o Thiago fez aqui, que ele precisa do recurso A, B ou C. Esse recurso, agora no governo do presidente Lula, não falta, tá? Tem bastante recurso para inovação no país. O governo do presidente Lula deixou de contingenciar o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Né? Então é um fundo que deve estar lá algo em torno de 15 bi ano. O governo também descontingenciou a possibilidade. O FNDCT tem os recursos parados, descontingenciou isso, são mais 20 bi que vão entrar. Então tem uma soma muito grande. O BNDES está com uma série de recursos para apoiar a inovação. E se você somar 23, BNDES, FINEP e Embrapi, você pode somar BNDES, FINEP e Embrapi, de 23 até setembro desse ano, são 57,7 bilhões de reais para inovação no setor empresarial. A maior soma de recursos para inovação no setor empresarial da história do país. Então, recursos como subvenção, não reembolsável e crédito barato não faltam. Agora, não foi crítica agora. Eu sei que não. Sei que não. É o reconhecimento. Então, assim, nós temos os instrumentos colocados. O que eu sempre digo é que a indústria precisa, a indústria mais tradicional precisa, ou a indústria, né, que ainda não está totalmente estruturada, né, como aqui na região amazônica, precisa que, primeiro, que esses recursos existam não por um ciclo de um governo, mas por muitos períodos de tempo. Porque o empresário ele vai investir sabendo que ele vai ter o recurso não reembolsável, vai ter a subvenção, vai ter o crédito, mas ele precisa saber que isso vai estar ali constantemente. Então, ter uma política industrial colocada de forma perene, isso é muito importante e estratégico. E eu acho que já que a gente está aqui na Casa da Indústria, que a indústria tem que começar a defender isso um pouco mais, né? Porque em governos anteriores ao governo do presidente Lula, além de fechar o IMDIC, o BNDES perdeu a área de indústria, política industrial deixou de ser importante, né, e o apoio às cadeias também deixou de ser importante. Então, eu sempre, quando estou aqui, eu falo isso para o presidente Alban também, tá? Então, eu falo isso para dentro da Casa da Indústria, eu costumo falar isso. Acho que a indústria tem que começar a defender a indústria. Então, temos recursos, tem uma série de recursos importantes para chegar e apoiar todos aqueles que querem inovar e desenvolver tecnologia. E estamos trabalhando para criar instrumentos, por exemplo, como garantias. Então, criamos um fundo garantidor com o SEBRAE, antes da gestão do presidente Décio no SEBRAE, que chegou agora com o presidente Lula, queriam inventar de criar um banco no SEBRAE. Né? O SEBRAE não tem essa função. O presidente Décio acabou com essa ideia, pegou esse recurso e criou um fundo garantidor junto com o BNDES, exatamente para apoiar os pequenos empresários, os bem pequenos mesmo, que precisam de recursos para pegar crédito, e aí você tem um fundo garantidor, porque eles não têm garantia, não tem terra, não tem... Então, esse fundo garantidor serve exatamente para apoiar esses pequenos empresários que querem pegar algum tipo de crédito. Temos que ter os recursos não reembolsáveis, aí tem BNDES, tem FINEP, tem Embrapi, né, que também tem recursos para apoiar esse tipo de desenvolvimento da cadeia e poder fortalecer essa agenda. Então, eu acho que, e aqui especificamente na Amazônia, tem o Fundo Amazônia. É verdade que o BNDES é uma instituição burocrática e tem certas coisas que para avançar demora, tem que empurrar às vezes, vai aos pouquinhos, mas tem muita coisa bacana acontecendo para apoiar toda a estrutura produtiva e principalmente nessa agenda de bioeconomia. Muito obrigada, Gordon. A gente está se aproximando aqui do fim, né? Faltam 5 minutinhos. Eu queria passar a palavra para cada um, convidar cada um para fazer um wrap-up da sua instituição, da sua visão em relação à exploração sustentável e o desenvolvimento de cadeias produtivas com impacto social, transbordamento social e econômico para as comunidades. E depois uma frase final. Júlia, podemos começar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Cheguei atrasada, peço desculpas, acabei nem fazendo o agradecimento pelo convite e por compartilhar a mesa com pessoas tão relevantes que representam instituições parceiras. Mas, para além disso, eu queria encerrar falando de próximos passos. Eu acho que a gente tem avançado muito no governo do presidente Lula, na gestão do Alckmin como ministro da Indústria, no sentido de ter uma política industrial voltada a valorizar a inovação e a valorizar esses ativos.
mas a gente está com o desafio agora de como é que a gente faz isso num momento de mudança climática. E aí os exemplos que foram dados são muito relevantes, eu vou acrescentar mais um. Eu tive recentemente numa cooperativa em Rondônia, até inclusive com um colega seu do Fundo Amazônia, e os colegas do BNDES, como sempre, estavam com a cabeça econômica, perguntaram: e qual que é o gargalo? Vocês disseram que o quanto vocês produzirem, o mercado absorve. Por que vocês não produzem mais? E o que eles contaram é: a gente teria capacidade de produzir mais, porque os cooperados conseguem atender essa demanda, mas a mudança do clima mudou tudo. Então, cacau, por exemplo, que caía durante 3 meses a safra toda, não é que diminuiu o volume, é que esse volume que era produzido por 3 meses, ano passado aconteceu em 3 semanas. Então, eles não conseguiam processar, não dava tempo, eles trabalhavam dia e noite em turnos, com todo o maquinário que estava lá disponível, e perderam uma quantidade enorme de produção por falta de frigorífico, basicamente, porque eles não tinham conseguido se planejar para o tamanho da produção que veio com a mudança climática. Então a gente vai ter que começar a considerar essas coisas, de que forma a mudança climática afeta o ciclo produtivo e o que a gente precisa fazer para adaptar os nossos mecanismos de financiamento, os nossos mecanismos de mecanização das cooperativas e os planos de negócio das cadeias produtivas. Obrigada. E mesmo com todas as tecnologias digitais e a inteligência artificial regenerativa, a gente não vai conseguir nem fazer uma questão preditiva, não vai conseguir impactar e resolver esse tipo de problema se acontecer numa safra específica, né? Realmente é um problema, a mudança climática realmente está impactando diretamente. Thiago, passo para você. Bom, eu vou encerrar então, já com pouquíssimo tempo, vou encerrar com uma frase. A gente está na Conferência do Clima, discutindo aqui o Acordo de Paris, e eu gostaria de encerrar com uma frase, com um dispositivo do Acordo de Paris, especificamente o parágrafo 5º do artigo 10 do Acordo de Paris. Eu vou ler ele na íntegra aqui. É fundamental acelerar, incentivar e possibilitar a inovação para contribuir para construir uma resposta global eficaz de longo prazo à mudança do clima e para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. O Acordo de Paris, lá em 2015, ele já reconhece que é somente com a inovação que a gente vai resolver os problemas das mudanças climáticas. E é esse apelo para que a inovação seja viabilizada que eu faço aqui no final, sempre para que a gente consiga endereçar esses problemas, gerando desenvolvimento econômico, gerando emprego de qualidade, gerando renda, gerando desenvolvimento regional, gerando qualidade de vida. Obrigada, Thiago. Valcléia, eu passo para você agora, para você fazer as suas palavras finais e deixar a gente com uma frase. Tá bom. Bom, eu acho que tem que investir em infraestrutura, especialmente, e na formação do capital humano. A gente tem matérias-primas estão postas, estão ali existentes à disposição, mas a gente precisa investir na formação de quem está no território, fazer infraestrutura, porque para a inovação chegar lá na ponta é preciso que tenha infraestrutura suficiente para que isso aconteça, né? E assim, eu sempre costumo falar que para a Amazônia não existe um amanhã, o futuro é agora. Então, que a gente possa olhar para as populações, para os territórios e que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue realmente gerar os resultados e impactos que a gente acredita. Muito obrigada. Gordon? Bom, primeiro, obrigado, agradecer aqui e só dizer que eu acho que no governo do presidente Lula e sob a liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin, nós teremos uma indústria mais inovadora, uma indústria mais verde, e o Brasil tem tudo para ser e será o grande líder dessa agenda verde global. Muito obrigada. E todos trabalhando juntos, governo, associações, indústria e fontes de financiamento rumo aí a uma economia mais verde. Muito obrigada pela participação. Bota ali, ó.